Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos aprender a como comandar a sua CNC. Primeiramente você vai abrir o programa dela, que é o GRBL Control. Uma vez aberto o programa, você pode observar no canto direito que nenhuma das opções podem ser selecionadas. Isso ocorre pois o programa só reconhece e só deixa você comandar se a máquina estiver conectada. Então, primeiramente, a gente pega o cabo USB, já conectado no computador na porta previamente configurada, e conectamos o cabo na caixa de comando da sua CNC. Uma vez conectado à máquina, podemos observar que a área de comando fica ativa e já você pode selecionar as opções. Bom, aqui no canto direito você tem uma barra de rolagem com algumas opções. Bom, aqui no painel de controle nós temos diversas opções. Eu vou ir falando pouco a pouco de cada uma delas, mas antes vamos aprender a comandar a máquina, né? E a fazer ela andar no sentido e no espaço que você deseja. Então, nós podemos primeiramente ou comandar a máquina por aqui, tá? Ou nós podemos ativar a opção Keyboard Control. Ativando a opção Keyboard Control, você vai habilitar o teclado do seu computador, onde você vai poder coordenar a máquina através do teclado. Em alguns casos, como notebook, isso pode mudar, porque como é o teclado numérico, o notebook não possui, você vai ver que vai habilitar mais nos números do notebook. Fica um pouco desconfortável para usar. Bom, primeiramente vamos falar um pouquinho aqui das unidades de medida, né? Você viu que tem algumas aqui pré-estabelecidas, elas sempre estão em milímetros. Então, quando eu falo 100 milímetros, ou seja, 10 centímetros a máquina andaria. 10 milímetros, 1 centímetro, meio centímetro e 1 milímetro. Então, 1, 5, 10, 100, 0.1, 0.01, ou seja, a máquina pode se deslocar em diferentes medidas, né? Porém, se nenhuma das distâncias que você quer percorrer com a máquina está aqui, você pode digitar, por exemplo, 3 milímetros, sempre em milímetros unidades, e mandar a máquina se deslocar 3 milímetros, né? E quando eu clicar em X+, ela vai andar para a direita, e vocês podem observar, e X-, sempre aqui no painel de controle, tá? Na coordenada de máquina você pode observar, mandei andar para a direita 3, ela sempre vai marcar 3 ali em cima. Mandei para a esquerda ela andar 3, ela voltou para o 0. Porém, se eu for mais para lá, ela vai me dizer que eu andei menos 3. Né? Vamos voltar a máquina para o 0, então. Agora ela está novamente na coordenada 0 dela. Podemos também, com estas setas, a mesma coisa, podemos digitar qualquer unidade aqui, qualquer distância, quero andar 2 milímetros, então 2 milímetros, clicando na seta para cima, você desloca a máquina hacia frente, clicando na seta para baixo, você desloca a máquina hacia trás. Então, você, com essas opções, você consegue comandar o eixo X, que aparece ali, se vocês deixarem o cursor parado ele aparece, e o eixo Y. O eixo Y você também consegue visualizar ali, se você deixar o cursor parado. Já para o eixo Z, são esses dois botões da lateral. Então, esses dois botões da lateral, se você clicar para cima, ele vai andar. Quanto ele andou? 1,99 ou 2. Poderíamos, por exemplo, andar apenas 1. Ele andaria 1. Então, aqui é onde você consegue, tá, andar com
o X, o Y e o Z. Sendo que o Z é recomendado sempre andar por ter um curso mais curto e poder se chocar no eixo dele, é sempre recomendado você usar unidades de medida pequenas, tá? Por quê? Porque se você mandar a máquina andar 10 centímetros e no seu eixo não tiver 10 centímetros, ela vai continuar andando, vai forçar o motor e com o tempo isso pode desgastar a sua máquina. Bom, pessoal, agora eu vou colocar vocês na situação de, por exemplo, eu tenho o zero da minha máquina nessa posição, está tudo zerado a máquina, podemos observar aqui, só que essa fresa ela não está exatamente no ponto onde eu preciso que comece a usinagem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou posicionar ela no zero. Digamos que eu quero posicionar ela 5 centímetros para a direita. Então, eu venho aqui, digito 50, né? Sempre lembrando que está em milímetros. Ponho para ela andar para a direita. E eu também quero que ela posicione a 10 milímetros para frente. Por quê? Porque às vezes meu material está aqui e não aqui. Por quê? Porque às vezes também o espaço que eu tenho, se eu iniciar a usinagem aqui, não vai caber no espaço. Então, você tem essa opção de mudar o Z, ou seja, mudar aonde a máquina vai começar o trabalho, tá? Esse é o ponto onde a máquina vai começar o trabalho. Necessariamente não vai ser aonde começa a usinagem, porque isso você vai definir nos outros programas que geram o arquivo de imagem para o GRBL, que a gente vai ver em outra aula. Então, ok. Só que a máquina, ela não está no zero. Como vocês podem ver, se eu mandar ela usinar agora, o que ela vai fazer? Ela vai voltar para o zero dela e daqui ela vai sair para usinar. Então, ela não vai começar o trabalho aqui, pode começar fora do material, dependendo do caso, ela pode se chocar, ou seja, o cálculo que você fez não vai dar certo. O cálculo que você fez, a máquina, o zero dela precisa estar definido aí. Como que você vai fazer? Bom, simples, muito simples. Tem uma opção aqui, se você deixar o cursor parado, que se chama 0xy. Clicando nessa opção, a máquina automaticamente está no zero naquela região que você colocou a sua fresa. Muito bem, a máquina vai começar daqui então, e como eu falei, ela pode começar o trabalho no meio, no canto superior direito, pode começar em qualquer região onde você vai definir isso no outro programa, mas ela vai começar daqui. Então, seus cálculos na sua área, se você falar que você pode andar 10 para cá, seu material tem 10 centímetros de espaço, tem 10 para cá, um quadrado, por exemplo, você sabe que a partir desse ponto onde está sua fresa ali na máquina, você tem um quadrado de 10 centímetros para o lado onde a máquina vai trabalhar. Ela tem que ter material para trabalhar e o espaço para trabalhar. É para isso que serve a definição do Z, do X e do Y. Tá? E agora passamos para o Z. O Z, ele também, assim como na definição do X e do Y, você vai poder configurar no outro programa se começa em cima da superfície, ou seja, digamos que é uma madeira, na superfície da madeira, ou se você quer que a fresa já comece fresando lá de baixo ou do meio do seu material. Isso vai depender do tipo de trabalho que você vai estar fazendo. E isso também vai ser configurado no outro programa de desenhar, que a gente vai ver depois como funciona, que é o que gera o código aqui para o nosso programa, para o GRBL. Então, ok, estamos aqui com a máquina, estamos já definido os X e o Y, 0 novamente aqui, e agora eu preciso definir o Z, mas o Z, ele não está no zero, eu quero pôr na superfície da madeira. Como que eu vou fazer? Eu vou descer, normalmente eu desço de pouco em pouco, você tem que observar o espaço de descer. Aqui eu estou observando que tem mais ou menos uns 15 milímetros, ou seja, vou descer 10 milímetros, e depois disso, em vez de descer aqui, eu sempre opto por descer de menos em menos, no caso 1 milímetro. Vou descendo, até
alcançar a superfície da madeira. Alcancei a superfície da madeira, o que eu faço? Primeiro, antes de alcançar essa superfície, faltando um pouco, eu mudo a unidade de medida. Vou para uma menor ainda, vou para um décimo. Porque aí eu vou descendo, descendo, descendo até tocar. Quando tocou na superfície, você, se estiver com o spindle ligado, você escuta o barulho, ele muda suavemente. Ou você também pode usar uma folha de sulfite, passando ela por baixo da fresa até ela travar. Então você já sabe que a fresa está realmente na superfície, ok? Uma vez que está lá na superfície, Diego, a máquina não está reconhecendo. Olha o zero aqui da máquina e onde a sua fresa está. Para a máquina, você já ultrapassou o material, porque ela não sabe onde o material está. Agora a gente vai falar para ela, porque como você viu, alinhou, né, a ponta da sua fresa está na superfície do material e você vai zerar o Z. Simples. Tem aqui a opção 0Z. Você aperta, a máquina agora está pronta. Está exatamente na posição que você queria para iniciar o seu trabalho no eixo X, no Y e no Z. Ok? Bom, o que acontece? Uma vez que termina o seu trabalho, normalmente a máquina se desloca até o zero que você tinha configurado inicialmente. Porém, pode não acontecer. Pode ser que ela fique no meio, e isso vai depender de como veio o código para o programa. Isso não foi você quem gerou, foi o outro programa de computador, que nós ainda vamos ter a outra videoaula. Tá? Digamos que ela ficou nessa posição. Ela não está no zero. E essa madeira que você usinou era um gabarito, ou seja, você sempre precisa o zero para iniciar sempre no mesmo ponto, para todas as madeirinhas ficarem igualzinhas. Como que você vai fazer isso? É muito simples. A máquina volta automaticamente para o zero dela. Como? Existe um comandinho. Tá? É um comando que eu vou ensinar nessa caixa de diálogo que tem aqui. Você vai colocar G1 x0 y0. Ou seja, você falou assim para a máquina, que é o G1, vai para o x0 e o y0 que eu configurei antes. Você pode pôr até o z0 também. Eu não recomendo, porque ela vai descer até a superfície da material. Se tiver qualquer ondulaçãozinha, qualquer também, às vezes um restinho de madeira ali, pode fazer a sua fresa quebrar. Então, primeiro eu sempre vou só para o x e para o y. Ok, então G1, máquina vai para esse lugar, x0 é o lugar, o y0 é outro lugar, e F, que é a velocidade. Pode ir aí numa velocidade de 800, que não tem nenhum problema. E a partir do momento que você clica, dá o Enter ou aperta nesse avião, que é o Send Command, né, enviar comando, ou aperta o Enter direto. Ela foi para o zero. Como vocês observaram, ela vai diretamente para o zero, volta no ponto inicial. Isso é essencial, você sempre voltar para o ponto zero da máquina. Caso você esteja fazendo, por exemplo, uma madeira, e essa madeira seja repetição e você sempre quer ela igualzinha. Tá? Então é isso. Esse é outro comando aí da máquina que é importante saber. Bom, outra opção que você tem aqui, uma vez iniciada a sua usinagem, você determinou no outro programa que faz o código para a máquina, né, que você quer determinada velocidade, por exemplo, 400 milímetros por minuto, tá? 400 de feed rate, que é o que a gente chama de feed rate, a velocidade que a máquina vai fazer a sua peça. Então o que acontece? Você tem essa opção aqui, ó, feed, onde você pode dar um override. O que é isso? Você aumentar a velocidade dela exponencialmente em porcentagem. Então a máquina nesse momento ela está em 100, que é o que você configurou inicialmente, certo? Ela está em 100. E você quer que ela ande mais rápido do que você configurou. Você quer que ela ande a 800 em vez de 400. Você vai clicar em Override. Você vai aumentar a velocidade dela até 200%, que daria, né, os 800 de feed rate, que é o dobro de 400. E você vai ver como a máquina vai começar a acelerar
o dobro que você falou. Essa opção tem que ter muito cuidado, porque se você já configurou uma opção, uma velocidade rápida, o que que acontece? Se você aumentar muito essa velocidade, você vai começar a perder passo na máquina, a máquina não vai funcionar bem, né? Porque a máquina ela tem uma velocidade máxima dela que é em torno de 1000, né? Então, eu normalmente não uso muito, só se eu configurei um trabalho lento eu quero e vi que dá para aumentar, né? Porque não é todo o material que você pode trabalhar rápido, mas às vezes é um material que você não sabe muito bem como usinar, viu que era muito lento, né? E aí você aumenta a velocidade através do override para não ter que configurar todo o arquivo de novo. Enfim, essa opção também você pode ter ela marcada, ela vai funcionar, ou desmarcada onde ela não funciona. Aqui no caso, o controle do spindle, ele só vai ser válido, tá? Aqui é em RPM, você pode controlar a velocidade dele, mas é só válido nas versões onde o spindle está conectado na placa, tá? Se você tiver esse opcional, você pode também controlar a velocidade do seu spindle por aqui, ele se comunicando então com a máquina. Porém, não é toda a máquina que tem essa opção, ok? Bom, outra opção que nós temos que eu quase não uso é o Save Z, tá? O Save Z, bom, imagina que você já zerou sua máquina, ela está sobre a superfície do material e que ela precisa se deslocar. Porém, seu material não tem uma superfície regular. O que pode acontecer com a fresa, com a sua broca? Ela pode quebrar no percurso, porque ela está alinhada na superfície do material. Então, o que você pode fazer? Eu normalmente uso a opção manual. Eu vou aqui, coloco 5, 10 milímetros, 1 centímetro, né? Mando subir e assim que eu subo, a máquina vai sempre andar naquela direção, mesmo sabendo que o zero dela está lá embaixo na superfície. Tá? Isso é para deslocar a máquina sem quebrar. Porém, nessa opção Save Z, se você clicar, ele faz isso aqui de forma automática. Tá? Pode usar? Pode. Devo usar? Vai da escolha da pessoa. Eu prefiro aqui porque eu sei, às vezes tem uma irregularidade de 10 centímetros e eu vou andar 10, ok, mas às vezes essa irregularidade é maior e você pode configurar ela por aqui, ok? Bom, Diego, eu estava trabalhando com a máquina, posicionei ela, tudo, de repente fui iniciar meu trabalho e tive que apertar o reset. E ao apertar o reset, ela para instantaneamente, bem porque você viu que a fresa estava afundando demais, porque ela ia bater, porque não estava certa a configuração, enfim, não importa o motivo. Sua máquina estava andando e você quis que ela parasse. Apertar o reset. O reset para, mas você perde todo o zero de máquina da sua máquina, você vai perder a referência dela, ou seja, você não vai conseguir voltar aqui para o zero para a máquina retomar o trabalho que você estava fazendo. Simplesmente você perde o trabalho. Tá? Claro, duas coisas podem evitar isso. Primeira recomendação, instalar os end-stops, os fins de curso. É um opcional, tá? É um opcional em conta e ele vale a pena porque ele vai deixar o zero de coordenada de máquina. Então você define aqui como zero de máquina e você nunca vai perder esse zero. Ou bem, você pode fazer de forma diferente. Você pode vir até esse zero antes de começar a sua usinagem, que é o que eu normalmente faço quando eu não tenho end stop, e vou fazer uma perfuração bem pequena com a fresa, porque aí manualmente eu consigo acertar aquele zero. Não é a perfeição, mas chega muito próximo de você, às vezes, se for uma chapa, por exemplo, de prata ou ouro, você não perder aquele material que é caro, né? Ou você está usinando algo que é uma peça única de madeira e não podia perder. Então isso, você fazer uma marquinha aqui com a fresa já pode salvar o seu trabalho, tá? Enfim, apareceu essa tela alarme, não consigo clicar em nada, o programa simplesmente trava e você falou, quebrou. Não, não é nada disso.
você vai ter que liberar a máquina, ela travou porque é um botão de emergência dela, tá? É o mesmo que o botão físico de emergência, só que da máquina, né? Você tem esse botão, dependendo do modelo, na sua caixa de controle. E aí você vai apertar o que? Abrir, né? Habilitou, ok, sua máquina agora voltou a funcionar, né? Aqui onde está escrito Run, você já consegue ver que ela está indo nos lugares configurados. Dica importante, tá? Dica importante, nunca clica com, por exemplo, 10 centímetros, cliquei uma vez, a máquina não foi, espera, deixa o comando ir. Porque se você clicar várias vezes, como eu fiz agora, você não sabe aonde a sua máquina vai parar. E se você não tiver os fins de curso, ela pode bater na lateral, ela pode ir para trás, ela pode passar da área física dela. E aí você teria que ou bem apertar o botão de emergência, perder o seu zero, sua referência da máquina, ou bem você apertar o botão de desligar na caixa de comando física mesmo. Tá? Essas seriam as duas opções. Então aí mais duas opções, mais duas ferramentas aí desse painel. Depois de ver todas as ferramentas, agora falta algo que é essencial, que é abrir a imagem, né, e mandar usinar. Para isso eu deixei aqui o Aspire, né, que é um dos programas que gera então a informação para a máquina, capaz de ser interpretada aí pelo GRBL. Então aqui no Aspire eu gerei esse arquivo, tá? Como vocês podem ver, ele possui várias linhas. Eu fiz um anteriormente que só possui uma linha, por quê? Essa madeira ela tem 20 milímetros, tá? Ou 2 centímetros de espessura. Aqui eu mandei fazer várias passadas para cortar. E no outro eu mandei fazer apenas uma passada, para que vocês vejam no GRBL como aparecem essas linhas, tá? Então, uma vez que eu fiz isso, gerei aqui o arquivo, né, para o GRBL interpretar, que é o G-Code. Então, já fiz isso. Na nossa outra videoaula de Aspire, nós ensinamos a fazer isso também. Então, clicamos aqui em New ou aqui em Open, você escolhe. Clicamos em Corte, que foi como o nome que eu coloquei do arquivo que a gente criou. E aí vocês podem ver que abriu o arquivo, tá? Então, como ele está no meio, essas configurações, aqui é o zero da máquina, como vocês veem, ela está no zero. Porém, na hora que eu criei esse arquivo, no Aspire vocês podem ver, ele está no meio da madeira, tá? Então, sempre levar isso em consideração. Onde você colocar aqui no Aspire, vai gerar o seu arquivo e ele vai aparecer nas coordenadas da máquina aí no meio. Então, agora a máquina está no zero. E para começar a usinar, primeiro a gente certifica que o zero realmente é nesse local, na máquina física. E nós também temos que observar se o seu Z realmente está tocando a superfície, tá? Uma vez que você confirmou esses dados, zerou a máquina no lugar, clicando nos devidos botões, você vai apertar o Send. A máquina começa aí a caminhar hacia o centro do seu material para começar a usinagem. Detalhe, cada uma dessas linhas é uma passagem. Como vocês veem, essa linha ela vai ficar cinza mais claro cada vez que a máquina passar. Então, essa é uma simulação em tempo real do que está acontecendo na máquina, tá? Se vocês observarem também, vocês vão poder ver aqui no canto esquerdo as dimensões necessárias para fazer este objeto que eu configurei lá no Aspire, essas letras, tá? Então, aqui a gente vê que tem que ter 191 no mínimo no X, tem que ter no Y no mínimo 116 milímetros, e o Z ele vai de menos 21 a 20, tá? Bom, o que eu recomendo você fazer se você é inexperiente ainda? Se você não tem prática, o que você faz? Você sobe a sua máquina
Antes de começar a usinagem, você sobe o Z, deixa ela no meio e você manda usinar no ar. Para quê? Para verificar se os padrões que você configurou no Aspire, tá? Os padrões que você configurou aqui no Aspire, como a gente ensinou na outra videoaula, eles estão ocorrendo aqui na sua usinagem. Caso seja positivo, você observe que realmente está acontecendo, você vai zerar a máquina no Z e aí sim mandar fazer. Isso evita que você quebre freses, evita aí danificar a sua máquina, enfim. É uma dica aí para você fazer as suas primeiras usinagens no ar para certificar que você configurou bem. Principalmente quando você começar a usar o Aspire, que é o programa que vai gerar o arquivo para o GRBL poder comandar a máquina. Tá? Então aqui eu vou dar um pause agora. Você pode pausar, né? Uma vez dado pause, você pode reiniciar apertando pause de novo. E você também tem a opção de abort. O abort, ele vai realmente parar o trabalho, você não consegue recomeçar do mesmo ponto e tem também o risco de você perder seu zero, porque às vezes ele trava que aparece aquele alarme e tem que apertar o cadeado, reset o cadeado e aí você vai perder o zero de referência, né, se você não tiver os end stops instalados, aí esse opcional da máquina. Então, eu sempre recomendo apertar o pause. Caso seja algo grave, um acidente, alguém enfiou a mão onde não devia, enfim, ou se a broca começou a furar e você viu que ela perdeu o passo, a máquina, e está furando a mesa de baixo, aí sim você vai apertar um abort. Como vocês viram, o abort ela para exatamente onde ela estava. Nesse caso, não teria muito problema, você não perdeu o seu zero. Se você colocar aquele comando G0, G1, X0, Y0, F800, que é a velocidade, vocês podem ver que ela vai voltar automaticamente para o zero. Tá? Bom, aqui se eu quisesse iniciar o trabalho de novo, não teria. Não teria como. Eu teria que abrir novamente o arquivo, tá? E aí sim mandar o send. E aí a máquina volta para o zero e começa a realizar então o trabalho. Bom, aqui eu vou pausar o trabalho que a gente estava fazendo para mostrar para vocês alguns botões. Esses 4 botões, 5 na verdade, um deles serve para dimensionar o tamanho aqui para que você possa ver todo o objeto que você está usinando, né? Então você apertando ele dimensiona para você poder enxergar caso esteja com zoom. Aqui ele vai posicionar em diferentes ângulos para você poder observar, tá? E agora eu vou mostrar para vocês, então, como abrir o arquivo. Novamente, vou abrir outro arquivo, tá? Para vocês verem a diferença quando eu mando, por exemplo, lá no Aspire, que este corte seja feito de uma vez só. Não tem várias passadas, portanto, na hora que carregar, vocês não vão ver várias linhas como vocês veem aqui. Se você observar várias linhas e mandou fazer em uma única passada, é porque está errado, tá? Vai aparecer da seguinte forma. Bom, primeiro você pode pôr new, tá? Bom, primeiro a gente aborta aqui. E aí você pode pôr new. A máquina não está no zero, então mandamos a máquina para o zero. Ela não está no zero no Z, então mandamos também ela zerar no Z, G1, Z0 e a velocidade, como é o eixo Z sempre menor, 400, e agora ela está no zero. Então vamos em File, Open, e aqui, se não aparecer, sempre recomendo colocar All Files, que aparecem todos os arquivos que estão aqui. Você pode ver se foi um erro na hora de você gerar aqui no Aspire, né, na hora de gerar aqui o seu arquivo, você não colocou corretamente, ou se realmente não está salvo naquela pasta. Então você vai vir e abrir agora corte. Eu vou abrir o corte teste, que é
a máquina deve fazer em apenas uma passada o corte que foi configurado. Então vocês podem observar que agora não tem várias linhas, tem apenas uma, e ela vai fazer um corte único. Então a máquina está no 0 e vou aí então apertar enviar para a máquina começar o trabalho. Aí vocês podem notar que a linha vai ficando mais clara. Isso indica que nesse pedaço a máquina já passou cortando. E agora, se vocês observarem, esse E já foi cortado. E assim por diante. Bom, essa foi aí mais algumas dicas, né, de como abrir seu arquivo. Para gerar esse arquivo no Aspire é só ver as outras videoaulas aí que nós enviamos. E com isso você vai conseguir operar sua CNC tranquilamente. Bom, aqui também podemos ver que são essas linhas. São os comandos criados então pelo Aspire para a máquina poder interpretar e poder saber o que ela tem que fazer aí, como ela vai fazer essa usinagem. Você configurou esses comandos no Aspire. Claro que quem gerou esses comandos foi o próprio programa, né?